Então vamos lá, pessoal. Vamos a uma aula prática de resolução de exercício envolvendo lema 1, lema 2. Ou seja, aplicação de tudo aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. É neste vídeo que iremos colocar em prática, resolvendo esse exercício mais importante ainda, que envolve princípio fundamental de contagem. Se você não acompanha as aulas anteriores, recomendo que acompanhe lá primeiro, para que assim fique por dentro de tudo que iremos falar então neste vídeo. Também visita a nossa plataforma juliomamate.com. Lá você encontra manuais, assim como aí as outras disciplinas: matemática, português, química, biologia, por aí vai. Eu sou Júlio Mamadi e vamos então a esta aula. Vamos a isso. Muito bem, vamos então continuar resolvendo exercícios de análise combinatória. Muita atenção aí, tá? Principalmente no princípio fundamental de contagem, então preste atenção. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Atenção, nós queremos o número de sequências possíveis de cara e coroa, sendo que essa moeda foi lançada 3 vezes. Ou seja, uma moeda, na verdade, ela que então nós podemos representar aqui, em que essa moeda, este lado nós podemos colocar aqui é cara, então o lado aqui então mais para lá, não é? O lado oposto mais para lá, ficaremos aí então com coroa. Vamos lá sintetizar nesta aula. Nós podemos colocar o seguinte: suponha que então cara, não é? Cara seja quem está representada aqui está pela letra C, e depois coroa seja nesse caso representada aqui está pela letra então K. Atenção aí. Então, a primeira coisa que nós podemos entender quando falamos de princípio fundamental de contagem é o nosso resultado. Qual será a composição do nosso resultado? O nosso resultado será composto pela seguinte tripla ordenada. Nós podemos colocar aqui então M1, M2 e aqui então M3. Esta aqui será a nossa sequência de resultados. Então, em que o primeiro M representamos como sendo uma moeda 1. O segundo aqui está a moeda 2, o terceiro moeda 3. Muita atenção. Enquanto que então uma moeda 1 pode ter aqui duas possibilidades. Ou será cara, coroa, quando essa moeda aqui é lançada. Enquanto que a moeda 2, teremos também que está cara ou coroa. E por fim, a moeda 3 também ficamos então com cara e coroa. Mais ou menos aí então assim. Agora, o que é que nós podemos entender mais? Muita atenção. O que nós podemos entender é qual seria ou quantas sequências, como a pergunta aparece, quantas sequências possíveis de aparecer aqui na cara coroa. Atenção, vamos pensar aqui, por exemplo, 2 sequências possíveis. Veja só aqui então, eu posso lançar essa moeda em que nesta parte de lançamento eu ter a seguinte sequência. Nós podemos ter aqui então, por exemplo, cara, não é? Ou seja, coroa, aqui está cara. Esta é uma sequência, uma possível sequência aí. Ou também posso lançar essas moedas. Eu terei aqui, por exemplo, cara, aí então coroa, aqui então cara. Também seria uma sequência. Então, quantas combinações nós podemos encontrar tendo aqui então esse formato? Essa é a nossa pergunta. Uma das combinações, como nós vimos lá, será igual simplesmente a 2, não é? Visto que aqui temos 2 possibilidades, 2 vezes 2 e vezes 2. Simplesmente assim. Pelo princípio fundamental de contagem. Lema 1. Veja aulas teóricas primeiramente, tá? Que será igual então a 8. Então teremos 8 possibilidades. Muita atenção aí. Outra forma de resolver essa pergunta, por exemplo, você também poderia aqui então colocar nossas situações. Você pode usar árvore ou pode usar outra estratégia. Atenção. Veja só aqui então. Vamos usar aqui uma outra estratégia. Essa outra estratégia, eu posso, por exemplo, colocar ainda entradas. Vamos colocar ainda entradas. Muito simples também essa outra estratégia. Também ajuda muito quando você fala de probabilidade aí. Veja só aqui então. Nós podemos colocar aqui então entrada 1. Vamos colocar aqui então E1, E2, aqui então E3. Agora, começamos neste lado, por exemplo. Aqui eu posso colocar cara, coroa. E por sua vez, nós podemos riscar aqui. Riscar, tá? Vamos riscar. Mais ou menos aí então assim. Até que quando eu faço assim, já terei todas as sequências possíveis, né? Mas vamos colocar aqui então. Como nós teremos 3 entradas, que são 3 moedas, não é? Aqui suponhamos que seja moeda 1, moeda 2, aqui está moeda 3. Então, o número aqui então de pontos que eu terei que fazer serão 8. Basta colocar o 2 elevado aqui então a 3.
que é igual então a 8. Tudo bem? Então, esta parte aqui teremos cara, coroa. Cara, coroa, tá? Cara, coroa, aqui colocamos cara, coroa. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta acrescentar aqui apenas duas entradas, ou seja, duas linhas. Assim tá bom. Cara, coroa. Aqui colocamos cara, aqui está coroa. Ao contrário, né? Mas veja só aqui. Aqui ficamos também com capa, suponho que seja assim. Aqui está o CC. Capa. Aqui está o CC. Aqui também ficamos com capa, até 4 vezes. Aqui está coroa. Exatamente assim. Ou seja, se você quer, por exemplo, saber taxativamente qual será a formatação nesse caso dessa nossa sequência, já tens em mão. Então, essa estratégia aqui também ajuda a resolver problemas que envolvem probabilidade. Atenção, essa sequência aqui está sendo uma das sequências. Por exemplo, essa sequência aqui. Temos aqui então cara e cara. Aí então será uma das sequências, não é? Aqui ficamos também com cara, coroa, também será uma sequência. E vai para lá, por aí vai. Então, é dessa forma que você também pode descobrir quais são as sequências possíveis de você encontrar então cara, coroa. Assunto super tranquilo. Ou também por sua vez, vamos ter que apagar. Não, aqui está bom. Ou por sua vez, nós podemos colocar aqui então a árvore. Atenção, a árvore também é um assunto muito simples, também te ajuda a encontrar o número de sequências. Veja só aqui então, o primeiro lançamento, com certeza, o primeiro lançamento será aqui então cara ou coroa. No segundo lançamento, depois de ser, por exemplo, cara, pode ser aqui então coroa. Podemos colocar aqui então cara, coroa. E depois de ser, por exemplo, aqui está aí cara, não é? Suponhamos, ok, o C designamos como sendo aí está cara, atenção. O capa, coroa. Então, depois de cara, nós podemos ter aqui então aí coroa e cara, também não tem problema. Coroa, cara. Este aqui é o nosso primeiro lançamento. Aqui será o segundo lançamento. O terceiro lançamento é simples. Só basta continuar. Aqui está coroa, cara. Aqui também coroa, cara. Simplesmente faça isso. Aqui está cara, coroa. Não, coroa, cara. E aqui também coroa. Aí então cara. Esse aqui é o nosso terceiro lançamento. Exatamente assim. Então, se você quer, por exemplo, encontrar uma das sequências possíveis dessa sua representação, simplesmente terá que fazer da seguinte forma. Terá que levar, por exemplo, sempre seguir esses ramos. Levamos este ramo, este e este. Veja só aqui então. Começamos aqui então, caminhamos. Esse é quando giramos, tá? Até aqui. Ou seja, uma das sequências será aqui então coroa, cara e coroa. Essa será uma das sequências. Essa sequência aqui já temos nessa nossa parte que nós representamos aqui. Se quiser, procura. Podemos procurar? Podemos sim. Está aqui na terceira posição. Encontramos aqui. Ou também podemos passar desta forma assim. O assunto aqui, na verdade, é simples. Muito simples mesmo. Aqui nós podemos ficar esta parte e por aqui vai. Ou seja, ficamos aqui então com cara, coroa. Também temos essa sequência? Temos sim. Essa sequência está exatamente aqui. Essa sequência aqui. Ou também por aqui esse ramo também nos dá aqui então coroa. Também já temos essa sequência. Atenção. E a parte mais importante é de que aqui no princípio, ou seja, quando nós falamos princípio fundamental de contagem, usamos estratégia de contagem. Não precisamos representar a sequência. Dificilmente vão te perguntar quais são as sequências possíveis. Ou seja, quais são ou dificilmente vão te perguntar ou vão te pedir para você mostrar as sequências como estou a fazer aqui. Logo, usa o princípio fundamental de contagem. Por exemplo, se fosse que eram conjuntos, em que esses conjuntos, aqui, não é? O número de casos, não é? O número de casos aqui então fosse, por exemplo, 5. Aqui então 5, aí então 5. Será difícil você representar todas as possibilidades. Veremos então quando nós falamos de dados. Tem exercício que fala sobre isso. Veja só que exercício número 2. Muita atenção nesses exercícios aqui. 4 atletas participam de uma corrida. Atenção. Quantos resultados existem para o primeiro, o segundo e o terceiro? Atenção, muita atenção aí. O que nós podemos entender, como eu disse, é o formato do nosso resultado. Então, os nossos resultados, quantos resultados possíveis, o nosso resultado será composto pela segunda tripla. Atenção, nós teremos aqui então o primeiro candidato, não é? Nós teremos resultados possíveis do primeiro candidato, aqui então o segundo e aqui então o terceiro. Mais ou menos assim.
Então, eu poderia chamar aqui, por exemplo, de R1, R2, aqui então R3, que são os possíveis resultados. Muita atenção. Depois disso, nós podemos agora então entender. Vamos entender. Disse que participaram 4 atletas, não é? Então, quantos resultados existem para a primeira, segunda e terceira posição? Nós queremos aqui o número de resultados. Não queremos as sequências em si, apenas o número de resultado, que é a parte mais importante quando falamos de princípio fundamental de contagem. Só queremos contar, usando a estratégia de lema 1 e lema 2. Atenção! Neste caso, nós podemos tentar aqui, então, a primeira posição, quantos resultados temos possíveis para a primeira posição? Na verdade, aqui poderíamos ter, por exemplo, atleta 1, atleta 2, então podemos colocar dessa forma aqui. Atleta 1, o atleta 2, atleta 3, até atleta 4, nesta parte aqui, no primeiro resultado, não é? No segundo resultado, segue a estratégia, tá? Teremos a atleta 1, 2, 3, simplesmente, ou seja, aqui teremos 3 possibilidades. Podemos ter a atleta 1, 2 ou 3 aqui. Na terceira posição, nós ficamos aqui com a atleta aqui, atleta 1, 2, simplesmente. Ou seja, quando nós colocamos aqui na nossa primeira posição 4 atletas, implica que apenas só tem que restar 3, visto que um dos atletas será aqui, não é? Então, o número possível de resultado da segunda posição serão 3, porque um já deixamos aqui. E aqui também será assim sucessivamente, em que, na verdade, o número de resultados possíveis será igual, vamos a isso, será igual não o módulo, o número, não é? O número de elementos aqui está R1, pelo princípio fundamental da contagem, vezes o número de elementos aqui está 2, vezes o número de elementos aqui está 3. Muita atenção aí, muita atenção. Como assim, Julie? Lá na aula anterior, eu mostrei que o número de elementos pode ser representado como sendo aqui então N, não é? N1, que será igual a, então, por exemplo, aí, se for N1 igual a 4, não é? O número de elementos que está aqui dentro são 4. Ou simplesmente, então, cardinal. Cardinal aqui então R1 também representa aqui então 4. Ou simplesmente aqui tem esses traços que eu não apresentei na aula anterior, mas também a mesma coisa, que é igual a, então, a 4. Vamos colocar, colocamos aí então 4 vezes, aqui ficamos com 3, vezes então 2. Atenção! 4 vezes 3 igual a 12, vezes esta parte ficamos aqui então com 24. 24 resultados. 24 resultados possíveis. Podemos passar? Veja só aqui então. 5 raparigas. Atenção, muita atenção aí. 5 raparigas vão disputar ou vão dispor-se em fila, né, para uma fotografia. Não sei como se diz. De quantas maneiras se pode dispor, ficando os lados ou ficando os dois rapazes nas pontas? Atenção! Uma das perguntas, como eu sempre estou a repetir nesta aula, será qual será o nosso resultado? Ou qual a configuração do nosso resultado? Essa é uma das primeiras perguntas que eu tenho que se fazer. Qual é a configuração para o primeiro resultado? Veja só aqui então, se são 5 raparigas, vamos colocar aqui então, raparigas são 5, é igual a então 5. E por sua vez, rapazes, vamos colocar aqui então, rapazes são então 2. Disse vão dispor-se numa fila ou em fila para ter uma fotografia. De quantas maneiras nós podemos dispor essas pessoas, não é? Então, o nosso resultado, vamos colocar aqui, o nosso resultado será igual, não é? Será igual, por exemplo, nas pontas já foi especificado. Vamos colocar aqui então um rapaz, podemos colocar assim, rapaz 1, e depois aqui teremos uma rapariga, aqui está rapariga. E no fim teremos aqui então um rapaz 2. Exatamente assim. Tá? Essa será a nossa configuração. Mas agora, nós queremos filas, de quantas filas, não é? Que essa parte aqui vai ter que ter. Veja só aqui então, se temos aqui rapaz, quanto é que resta, por exemplo? Resta 5 raparigas. Certo? Certo. Então, para esta posição, que é a nossa segunda posição, nós podemos colocar aqui então 5 raparigas. Podemos colocar então 5 raparigas. Certo? Certo. Para essa parte aqui também, nós podemos colocar também quantas raparigas? Tendo que colocarmos aqui então uma rapariga aqui, ficamos com 4 raparigas. Para esta parte aqui, nós podemos colocar quantas raparigas? Vamos colocar aqui então 3 raparigas. Atenção!
também funciona o que nós vimos na lema 1, lema 2. Muita atenção aí. Eu posso colocar, por exemplo, aqui então, rapariga, vamos colocar com R maiúsculo, só para diferenciarmos, ou apenas cor. Vamos colocar aqui, por exemplo, a cor branca, só para podermos diferenciar. Veja só aqui então. Vamos colocar aqui então R1, não, R2, visto que está em segunda posição, R3, aqui então R4. Então, para a segunda posição, nós podemos ter aqui então quantas possibilidades? Ora, rapariga 1, 2, 3 e 4, que nós podemos colocar nessa parte aqui. Para a terceira, ficamos com 1, 2, aqui apenas 3. 3 e 4, não é? Aqui fica 5, aqui fica 5. Atenção, visto que são 5 raparigas, nós podemos retirar aqui, assim tá bom? E ficamos aí então com 5. E aqui também vale a mesma estratégia. Ficamos aqui então com 1, 2 e 3, simplesmente assim. Então, o número de elementos desta parte aqui, nosso resultado, não é? Nosso resultado será igual. O número de elementos aqui de R1 é igual a 1. Aqui apenas temos um único rapariga. Vezes o número de elementos aqui dessa parte aqui é igual a 5. Aqui então é igual a 2. Aqui não 2. Aqui ficamos com 4. Aqui então ficamos com 3. E por sua vez, aqui ficamos com 1. Então, apenas só tirar o número de elementos desta parte e desta parte, colocando aqui, multiplicando. E na ponta, o número de elementos, não é? De R2, aí então a esta cor, não é? Será igual então a 1. Agora, se eu for multiplicar este vezes este, ficamos então com 20. 20 vezes 3 é igual a 60. O resultado aqui está 60. Mas atenção, se você coloca 60 exatamente 60, você fica totalmente errado. Você fica errado. Por quê? Não estou proibido de rapaz, não é? O rapaz 1 estar aqui nessa posição. Não estou proibido. Não estou proibido aí. Nem um pouco. Então, com isso, nós podemos trocar a posição desses rapazes. Quando eu troco a posição, também ficamos aqui também com 60 possibilidades de eu colocar. Agora, o nosso resultado final será igual apenas ao somatório entre o 60 mais 60, em que será igual então a 120. Assim, tá bom. Veja só aqui então, um homem vai a um restaurante e disposto a comer um só prato de carne, atenção, e uma só prato de sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne. Vamos colocar aqui então. Nós temos aqui então 8 pratos distintos de carne. Vamos colocar aqui então de carne. E por sua vez, temos 5 pratos diferentes de sobremesa. Agora, aqui ficamos com 5, então, pratos diferentes de sobremesa. Sobre, então, mesa. Muita atenção aí. Agora, mas este homem, o nosso problema será de quantas formas pode o homem fazer a sua refeição. Atenção. Então, o que nós podemos entender é de que qual será a configuração do nosso resultado. Isso é muito importante quando falamos de princípio fundamental de contagem. Então, a configuração do nosso resultado, nós podemos colocar aqui então, o nosso resultado terá a seguinte cara. Ele terá que colocar aqui então, prato de carne e por sua vez ainda de sobremesa. Terá esta característica, essa configuração. Então, esse homem pode ficar então satisfeito comendo apenas esta configuração. Ou pode fazer a sua refeição comendo nessa configuração. Aí então, carne e sobremesa. Simplesmente. Então, possível resultado. Nós podemos combinar, por exemplo, veja só aqui então. Disse aqui então, carne diferentes. Carne aqui são diferentes e sobremesa também são diferentes. Então, este homem, ele pode pegar prato, por exemplo, prato de carne 1, e combinar com sobremesa 1. Aqui o homem vai ficar satisfeito e fazendo este tipo de refeição. Ou também, por sua vez, pode combinar com carne 1 e sobremesa 2. Também o homem pode ficar satisfeito fazendo dessa configuração. Muita atenção aí. Com base no que nós vimos no lema 1, o número de possibilidades de ele fazer essa sua refeição, escolhendo aqui então dos carne e aqui também um dos pratos de sobremesa, será, veja só aqui então, basta colocar, nosso resultado será igual o número de elementos de C, que é carne, vezes o número de elementos da quinta sobremesa, que será igual, carne é igual a quinta 8, vezes
pratos, que nesse caso sobremesa, não é? Ficamos aqui então com 5. Logo ficamos com 40 possibilidades. 40 possibilidades de este homem fazer a sua refeição. Certo? Certo. Tá bem. Num banco de automóvel, o assento pode ocupar 6 posições. Atenção, um assento pode ocupar 6 posições diferentes e, por sua vez, encosto também pode ocupar 5 posições diferentes, independentemente da posição do assento. Combinando o assento e encosto, quantas posições diferentes esse banco pode assumir? Atenção, o nosso resultado, as coisas são muito simples. O nosso resultado, ela que será composto, resultado será aqui então uma ordenada em que será posições de assento e por sua vez posições de encosto. Atenção, veja só aqui então, em que a princípio nós temos aqui então 6 posições de encosto, não é? Nas 6 posições de assento, podemos colocar aqui então 6 posições de assentos, e por sua vez, nós teremos aqui então 5 posições de encosto. Certo? Certo. Então, quantas combinações que nós podemos fazer? Veja só aqui então, como os assentos são diferentes, também nós podemos ter aqui então várias possibilidades de assento. Nós podemos ter assento 1, assento 2, por aí vai. Nós podemos ter aqui então o que? Assento 1, assento 2, assento 3, até aí, então o nosso sexto assento. E aqui também encosto. Encosto nós podemos ter aqui então encosto 1, encosto 2, até o nosso então o quinto encosto. Certo? Então, se esse banco, por exemplo, eu posso colocar da seguinte forma, não é? Eu posso colocar da seguinte forma. Um assento para o homem ainda sentar, que é o assento 1, por exemplo, com o encosto. Encosto 1. Encosto então 1. Dessa forma aqui, então, forma um banco desse automóvel. Então, quantas possibilidades eu posso fazer essas combinações? Simples. Teremos aqui então nosso resultado, como vimos, teremos então 6 possibilidades e 5. Apenas ficando então com 30. Esse assunto aqui é muito simples. Agora, se neste momento, se até agora você ainda não se inscreveu no canal, acredito que você esteja sendo meio que egoísta. Compartilhe os vídeos com seus colegas e vamos continuar a trabalhar aqui. Agora, temos então, um homem possui 10 ternos, 12 camisas e 5 pares de sapato. De quantas formas poderá ele vestir um terno, uma camisa e um par de sapatos? Muito simples. Veja só aqui então, este homem, ele para se sentir confortável ou bem vestido, então o seu veste deve estar composto por quem então aqui? 10 ternos, ele pode usar, por exemplo, um terno 1, e depois uma camisa 1, e por sua vez, um par de sapato, com certeza, um par de sapato. Então, quando o homem sai vestido nesta configuração, este homem possivelmente pode ser apreciado então com as manas, não é? Com as manas. Então, sendo assim, ele quer quantas formas diferentes ele pode então fazer o seu veste, de modo que o homem seja apreciado. Porque se este homem não ter ou não vestir sapato, o homem possivelmente não terá. Olha só, o homem possivelmente não terá candidatos. Não é candidata, melhor dizer assim. Não terá. Então, para que o nosso menino ele se sinta bem à vontade, também não pode lhe faltar aqui calça, camisa, não é? Não pode lhe faltar aqui, por exemplo, aí está a camisa. Não pode mesmo. E também não pode lhe faltar aí está terno. Logo, vamos voltar um pouquinho só. Assim tá bom. Neste formato, este homem então será o seu veste. Agora, o que nós podemos entender é o seguinte, em que este homem possui 10 ternos. Nós podemos colocar então 10 ternos,
Certo? Certo. Agora, vamos colocar, por exemplo, entre 12 camisas. Camisas. E, por sua vez, terá 5 sapatos. 5 sapatos. Sapatos. Assim tá bom. Então, quantas formas este homem pode, não é? Permutar-se ou fazer, então, o seu veste, de modo que o homem saia bonito aí. Então, o número de vestes será igual à mesma coisa. O número de elementos, ou o número de terno que ele tem, vamos colocar, então, são 10 vezes o número de camisa que este homem tem, colocamos então com 12, e o número de elementos que este homem também tem, vamos colocar então 5. Vamos colocar então 5. Agora, desta forma o homem pode sair aí, não é? O homem pode sair, então se ele possivelmente possui essa roupa que ele tem aí, ele terá 600 possibilidades ou 600 formas desse homem poder então se trocar, não é? Sair então com vestes diferentes aí, com vestes diferentes. Então, desta forma, o homem, na verdade, ele está preparado mesmo. O homem está preparado. 600 vestes, ele pode passar um ano a fazer trocas do seu veste, apesar de usar apenas 5 pares de sapato, mas epa, aí o homem há de conseguir ainda fazer essas suas combinações com essas camisas dele. O homem sai bem aí. O número 7 temos o seguinte, um edifício tem 8 portas. Atenção, de quantas formas uma pessoa poderá então entrar no edifício e sair por uma porta diferente do que ele usou para entrar. Atenção. Na verdade, nós podemos colocar aqui, nosso edifício no problema, tem 8 portas. Vamos colocar então 8 portas. E por sua vez, das 8 portas que ele tem, este homem quer entrar. Não, entrar e sair por uma porta diferente do que ele usou então para entrar. Agora, a nossa solução do problema, ou a nossa solução de entrada desse problema, será igual a 2 partes. Imagine só, este homem terá a sua entrada, não é? E a sua saída. Exatamente assim. Então, este homem, se ele entrar, por exemplo, pela porta 1, se esse homem entrar, por exemplo, pela porta 1, com certeza será que entra pela porta 2. A porta 2. Se o homem entrar, por exemplo, pela porta, a porta 3, ele deve sair pela porta 1, pode sair pela porta 1, por aí vai. Ou seja, a nossa solução, vamos colocar aqui a solução. Podemos substituir, vamos substituir aqui em texto para a solução. Assim tá bom. Então, a nossa solução será igual, por exemplo, se ele entrar pela porta 1, terá que sair por uma saída diferente. Ou vai ter que sair nesse caso pela porta 2. Tá? Se esse homem, por exemplo, entra pela porta 2, terá que sair, por exemplo, pela porta 3 ou 1, não importa aí, não importa. Não é? Não importa isso, desde que ele não saia pela mesma porta que ele usou para entrar. Então, isso aqui não te lembra lema 2? Não te lembra então lema? Não é? Lema 2. Sim ou não? Em que se nós temos, por exemplo, M forma, em que de fazer, não é? Os outros M forma será igual a quem tem vezes M menos uma unidade, assim. Não te lembra dessa fórmula? Demonstramos isso aqui na aula 1. Logo, vá lá e veja essa fórmula. Ou, por sua vez, nós podemos usar nossos conhecimentos para resolver. A solução será igual. Quando as formas podem entrar, ele vai ter que entrar aqui de outra ou de portas diferentes. Tem 8 possibilidades de entrada. Pela saída, se ele tem 8, logo ficará apenas só com 7 possibilidades, visto que uma das portas será eliminada. E não pode ser aqui pela porta que ele usou. Logo ficamos aqui com 7 possibilidades. Então, com certeza teremos aqui 56. Vamos colocar então 56 possibilidades de ele fazer essa manobra dele. O número 8. De quantas formas podemos responder 12 perguntas de um questionário, atenção, cujas respostas para cada pergunta é sim ou não. Atenção. Veja só aqui então. Nesta prova possui 12 perguntas. Possui, por exemplo, ainda 12 perguntas. Então, das 12 perguntas que nós temos, este homem tem possibilidade de responder sim ou não. Certo? Certo. Nós queremos de quantas formas este cara pode responder às 12 perguntas. Atenção. Esse nosso problema resume-se da seguinte forma. Qual é a configuração do nosso resultado? A configuração do nosso resultado será igual
será igual ela responder pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, até a pergunta de número 12. Não é? Porque o homem quer responder 12 perguntas. Mas a cada pergunta que ele tem duas possibilidades. Ou este cara pode responder por sim, nessas possibilidades que ele tem, ou o cara responde por sim ou não, nesta parte aqui. Aqui também, ou o cara responde por sim ou não. E aqui também ele responde, nesse caso, por sim ou não. Então, por exemplo, uma das respostas dele, eu não sei se ela ter 20 ou 0, mas o homem, por exemplo, pode responder sim, 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 não, sim, não, essas perguntas. E sim, ou seja, vai até na última pergunta, na enésima pergunta, sim ou não, né? Se eu escolher aqui então esse, por questão de querer. Eu tenho esse poder de escolher aqui então, sim, visto que estou a gravar esse vídeo, não é? Então, nesta parte, nós podemos fazer da seguinte forma. Essa seria uma das respostas dele. Outra resposta do homem aí, então, pode fazer aqui então não, sim, não, sim, sim. E vai até, vamos colocar aqui não, porque eu sou poderoso aqui. Hoje eu sou poderoso, visto que sou eu que estou a gravar este vídeo. Agora, nessas partes de configuração, a nossa pergunta é, quantas formas o homem vai ter que responder? Na verdade, este é o nosso lema 2, não, lema 1. Nós caímos aqui no lema 1. Veja então lema 1 na aula 1. Lema o que diz? Se nós temos essa configuração, sabendo que temos aqui então sim ou não, então nós teremos que apenas só fazer, nossa resposta será o número de elementos. O número de elementos aqui, por exemplo, da nossa pergunta 1, vezes o número de elementos de pergunta 2, e vai até o número de elementos de pergunta então 12. Pergunta 12. Veja só aqui então, até pergunta 12. Agora, dessa forma, a nossa resposta será igual a 2 vezes 2 vezes 2, até aí então, até lá no final, que foi então repetido, por exemplo, 12 vezes. Esta parte aqui, nós teremos aqui então 12 repetições. Aqui, 12 repetições. Por sua vez, ficamos com 2 elevado a 12, não é? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 12 vezes, que é 12 elevado a 12, em que na verdade dá quanto? Nós podemos usar calculadora, ou simplesmente a resposta como está ali, não tem problema. Mas agora, 2 elevado então a 12 é igual a quanto? Temos este número bem gigante aqui, mas não é tão gigante assim, que é 4.906. 4.900... Júlio, 4.096. Agora, nesta parte aqui, nós temos o seguinte, uma sala tem 12 portas. De quantas maneiras diferentes essa sala pode ser, então, aberta? Nós queremos aqui de quantas formas diferentes a sala pode ser aberta. Atenção, vamos aqui então. Nós temos então 12 portas, inicialmente. Então, daí 12 portas que nós temos, veja só aqui então, daí 12 portas que eu tenho, nós podemos abrir ou fechar. Não, nós queremos quantas formas, a nossa pergunta, veja só, de quantas maneiras é diferente essa sala pode ser aberta, nós queremos abrir. Agora, nossa configuração de resultados, vamos aqui então, nosso resultado será igual, eu posso abrir essa sala usando a porta 1, a porta 2, até aqui então a porta 10, certo? Certo. Mas, como nós queremos quantas maneiras que nós podemos abrir essa sala, logo basta multiplicar. Visto que uma porta, ela então pode ser composta por quê? Uma porta pode estar aqui então aberta ou fechada. Uma porta. Então, se é aberta ou fechada, são o número de possibilidades em que a porta 1 nós podemos encontrar. Logo, então, teremos aqui então nosso resultado. Pelo lema 1, ficamos com 2 vezes 2 vezes 2, até aqui então a última multiplicação. Ou seja, teremos aí então 10 repetições, não é? Ficando aqui então com 2 elevado a 10. A resposta do elevado a 10. Passamos? Não, meu amigo, não podemos passar. Por quê?
tem uma possibilidade em que nós podemos encontrar todas as portas abertas. Aí não iremos abrir nada, não é? Aí não iremos abrir nada. Então, se encontrar todas as portas abertas, não iremos abrir nada. Mas agora, se nós encontrarmos todas as portas fechadas, não iremos abrir, não é? Logo, nós podemos reduzir aqui então aí uma unidade. Há uma unidade que representa, no caso em que todas as portas estão fechadas. Logo, nós podemos retirar aí então 1. Tá? A resposta fica exatamente assim. Numa prova olímpica, questão número 10. Nesta prova olímpica, não é? É uma prova de natação. Uma prova de natação, atenção. Em que nesta prova, nós temos o seguinte caso. 6 atletas disputam medalhas de ouro, prata e bronze. Atenção. De quantas maneiras diferentes se pode fazer a distribuição das medalhas? Nós queremos aqui de quantas formas diferentes nós podemos distribuir essas medalhas para esses ganhadores. Agora, o que nós podemos entender é o seguinte. A nossa configuração do resultado, a primeira coisa que nós podemos entender será assim. A configuração do resultado, nós teremos aqui então, nós teremos o quê? Medalha 1, medalha 2 e medalha 3. Certo? Certo. Agora, tendo essa configuração de medalhas, nós podemos olhar, por exemplo, para a primeira posição. Quantos atletas nós podemos colocar de modo que ganhe uma medalha 1? Em que essa medalha 1 pode ser de ouro, prata, bronze, por aí vai. Então, aqui nós teremos 6 possibilidades em que essa atleta ganha então, medalha 1. Aqui também ficamos com 5 possibilidades, visto que depois dele ganhar, por exemplo, a medalha aqui de ouro, por exemplo, ele aqui não pode mais ou apenas outro candidato só terá 5 possibilidades para ele poder ganhar, por exemplo, a medalha de prata. Aqui está bronze também, ficamos com 4 possibilidades. Logo, o nosso resultado será igual a 6 vezes 5 e vezes 4. Logo, fica quanto isso? Fica quanto? Multiplica aí. Ficamos com 6 vezes 5 igual a 30, vezes 4 ficamos com 120. Então, 120 possibilidade desses atletas ou de a pessoa que poderá distribuir as medalhas, poderá então distribuir as medalhas, não é? É isso aí. Agora, vamos continuar então, indo para a questão de número então 11. Veja só aqui então, caminhando um pouquinho só, chegamos no número 11, não é? Vamos chegar ao número 11. Número 11 na tela. Atenção, numa equipe de 12 médicos, em cada noite devem estar 3 de plantão. Durante quantas noites se pode, não é? Ou nós podemos formar então equipas. Atenção, nós temos ainda 12 médicos, em que esses 12 médicos vão estar de plantão em 3 noites, acredito eu. Ou seja, os 3 vão ter que estar de plantão. Agora, durante quantas noites nós podemos, então, nesse caso, ter esses médicos, então, de plantão? Atenção, nós temos 12 médicos. Temos médico 1, médico 2, por aí vai. Então, por sua vez, o nosso resultado terá a seguinte configuração. Nós podemos ter aqui, por exemplo, médico 1, ou médico I, e médico, aí então J, e médico, aí então Z. Suponhamos que seja assim o nosso resultado. Podemos colocar aqui então. Então, é o seguinte, o I aqui então pode assumir vários números. 1, 2, 3, por aí vai. Até 12, não é? Aqui também. Mas agora, se eu, por exemplo, pego aí então o médico 1, médico 2 e médico aí, então 3, não é de formar essa equipe, é de formar. Então, se eu pego, por exemplo, o médico 1, o médico 4, aí então o médico 7, não é de formar a equipe, é de formar. Então, numa noite, nós podemos colocar de plantão esses médicos. Noutra noite, nós podemos colocar de plantão estes médicos. São equipes diferentes. Então, com esse raciocínio, nós podemos levar aí, por exemplo, quais são as possibilidades, quais são as possibilidades de nós colocarmos o médico então na primeira posição? Será apenas 12.
Vamos colocar então 12 possibilidades. Quais são as possibilidades? Nós podemos colocar o médico na segunda posição. Teremos aí apenas só 11. E aqui na terceira posição ficamos então, ficamos com quem? Ficamos com 10. Será? Acho que não. Acho que não. Esse problema não pode ser resolvido com o princípio fundamental de contagem. Por muitas situações. Atenção. Nós poderíamos usar este problema. O que acontece? É que são equipes. São equipes. Então, nessas equipes, então, não dá para resolver por princípio fundamental de contagem. Acredito eu. Se dá, resolve aí. Esse resultado aqui então não é confiável. Não é confiável, não é confiável. Porque nós podemos usar aqui então uma combinação, mas combinação será uma das ferramentas que nós iremos usar nas aulas futuras. Logo, eu não quero me meter em confusões, eu vou passar essa questão. Eu selecionei, eu passo. Quando eu quiser. Estou no poder. Olha só aqui então. Temos o seguinte. 6 dados são lançados simultaneamente. Quantas sequências de resultados são possíveis? Se considerarmos cada elemento da sequência como número obtido em cada dado. Atenção. Veja só aqui então. Nós temos 6 dados. 6 dados. Em que esses 6 dados, nós podemos ter, por exemplo, uma sequência de resultados em que nós poderíamos colocar, por exemplo, aqui então, o resultado, não é? O resultado obtido no lançamento, por exemplo, do dado 1, aqui então dado 2 e dado 3. Desta forma aqui. Mas agora, o que nós podemos entender é o seguinte. Um dado tem 6 faces. Nós podemos colocar aqui um dado. Um dado, por exemplo, um cubo, né? Um cubo. Vamos tentar desenhar aqui. Há muito tempo, quando eu era, então, mais jovem, desenhava cubo dessa forma. Depois ligava aqui, ligava aqui, ligava aqui. Uau! Ligava aqui. Se você conseguisse entender exatamente assim. Agora, neste cubo, temos, por exemplo, face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6. Acredito eu. Assim tá bom. Acredito eu. Atenção. Não julguem nada aqui. Só apenas uma representação, tá? Então, quando eu lanço, por exemplo, este dado, pode cair, por exemplo, na face 1, face 2, face 3, muitas possibilidades. Logo, para a primeira posição, podemos ter aqui então 6 possibilidades de ele poder cair. Na segunda também, nós podemos também ter 6, aqui também 6, simplesmente. O resultado ficamos com 6 elevado a 3, e depois o número de possibilidades em que esse dado aqui então podemos ter. O número de elementos possíveis será igual a aqui então 6 elevado a 3, que é igual a 206. 206 e 16, não é? Assim tá bom. O sistema telefônico de São Paulo, ou poderia ser de Moçambique, utiliza 8 dígitos para designar os diversos telefones. Supondo que o primeiro dígito seja sempre 2 e que o dígito 0, não é? Não seja utilizado para designar estações 2, não é? E 3. Estações segundo e terceiro dígito, não é? Assim. Então, quantos números de telefones diferentes podemos então ter? Nós queremos aqui um número de dígitos diferente e nós podemos ter. Atenção, a nossa sequência de resultados será igual. Por exemplo, será um telefone, em que esse telefone, aqui ficamos com 2 por padrão, já teremos aqui então 2, e aqui nós teremos aqui um dígito, o segundo, vamos colocar mais ou menos aqui. Veja só aqui então. Então, nossos resultados será igual. Em que aqui ficamos com quem? Com 2. Aqui teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atenção. 6 e 7. Assim tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E este aqui então é o 8º dígito. Agora, mas na segunda estação, que é aqui e aqui, não podemos ter aqui então 0. Certo? Certo. Logo, se aqui usamos o número 2, sabendo que os nossos algarismos do sistema decimal, vamos colocar aqui mais para baixo. Vamos colocar mais para baixo. Então, os nossos algarismos do nosso sistema então, de numeração decimal, ele aqui é composto por 10 dígitos. Algarismos é composto por esse conjunto, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Em que quando você contabilizar que o número de elementos dos algarismos será igual então a 10. Mas agora, aqui utilizamos então um elemento, que é o 2. Aqui. O número de elementos dessa posição aqui então fica 1. Esta parte daqui já retiraram o 0. Nesta parte, logo, quantas possibilidades eu tenho de colocar, por exemplo, o número aqui? Nós teremos quantas possibilidades? Nós ficamos com 8 possibilidades. 8 possibilidades. Certo? Certo. Agora, se aqui usamos este, aqui ficamos com quantas possibilidades? 7 possibilidades. Esta parte aqui. Visto que usamos aqui então o número 2, aqui não podemos ter 0, mas usamos um dos números diferentes de 0, que resulta aqui então 3 dígitos gastos, e depois aqui ficamos apenas só com 7 restantes. Depois daqui, vamos gastar aqui então 4 dígitos utilizados. Aqui ficamos apenas só com 6, aqui ficamos com 5, aqui ficamos com 4, aqui ficamos com 3 e aqui então ficamos com 2 dígitos. Automaticamente a nossa solução será igual a quem? A 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Agora, resolva isso, você encontra então o resultado. Atenção, temos o seguinte, um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal de eixo ou x ou y. Agora nós podemos desenhar aqui então um sistema cartesiano. Sabe desenhar, não é? Sabe sim. Vamos colocar assim. Assim tá bom. Agora, esta parte aqui nós podemos colocar aqui então o eixo y e aqui então o eixo x. Agora, este homem se encontra na origem de um sistema cartesiano. Vamos colocar aí. O homem encontra-se mais ou menos aqui então na origem do sistema cartesiano. Então, ele pode dar um passo de cada vez. Norte ou para leste. Certo? Certo. Quantas trajetórias ele pode percorrer se der, por exemplo, a então 4 passos nesse sistema cartesiano? Imagine que esse sistema aqui então fosse, por exemplo, traçado, não é? Com aquelas linhas ali, podemos colocar assim, não é? Linhas ali então, ou se fosse um sistema quadricular aqui. Nós criamos aqui então o número de possibilidades em que esse homem que se encontra na origem, ele aqui então pode dar. Esse homem ele pode dar. Ou seja, este homem pode dar, por exemplo, uma assim, para lá, mais para cima, e depois curva assim, e curva assim, curva assim. Deu 4 aqui então, 4 passos. Deu ali então 4 passos. O próprio homem também, ele pode dar aqui então outros passos ali. Pode dar outros passos. Não está proibido esse homem. Dar outros passos. Quais passos, Júlio? Esse homem pode ser aqui da origem e dar este lado, este e este lado. Também pode dar. Ou seja, ele pode dar, ele diz assim, ele pode dar passos de cada vez. Para norte ou para leste, por aí vai. Então, não tem problema. Basta que ele deu 4 passos, não tem problema. Pode dar, por exemplo, para lá, para lá e para lá. Deu 4 também. Nós queremos dar o número de possibilidades que ele ainda pode dar. Atenção. A nossa sequência, por exemplo, aqui dos resultados, será igual. Teremos aqui, então, a sequência de espaços que ele terá que dar, não é? Na primeira tentativa dele, o A1, ou aqui está A2, o A3 e o A4, visto que terá que dar aqui está 4 passos. Mas para cada tentativa aqui, ele terá que dar aqui está norte ou leste. Aqui também norte ou leste. Aqui também por aí vai. Logo, uma das possibilidades que ele pode dar será igual. Aqui ficamos com 2, pelo lema 1. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Que será igual então a 2 elevado a 4. Em que, na verdade, ficamos aqui então com 16. Assim, nós resolvemos e terminamos com esses exercícios por aqui. Concluímos assim essa primeira parte que envolve o princípio fundamental de contagem. Nas próximas aulas, nós veremos então sobre arranjo. Lá também iremos praticar e iremos resolver também exercício mais importante ainda, referente ainda a arranjo. Eu sou Júlio Momadi e até a nossa próxima aula. Até lá!